Pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma mentoria ao vivo. É a mentoria Nossas Crianças, né, com foco aqui na criança interior das mães, né, um momento de acolhimento, de aconchego, né, de acolhimento para as mães que estão aí esgotadas, cansadas e que querem, né, um conforto de poderem dividir suas angústias, suas dúvidas, seus medos, seus desafios. Sejam bem-vindas! Meu nome é Luciana Santos, eu sou educadora e consultora parental, sou também advogada, né, de carreira, mãe do Miguel. Eu decidi fazer uma transição de carreira para trabalhar com o que eu mais amo, com o que eu mais, né, que mais toca o meu coração, que é a maternidade, a criação de filhos. Hoje eu resolvi trazer para vocês, né, uma cartinha de uma seguidora que me escreveu e que até me autorizou a compartilhar aqui com vocês a cartinha dela, né, um pedido de ajuda, né, em um momento de muita angústia, em que ela precisava de uma ajuda e buscou, né, ajuda através ali da minha página e me pediu para ajudá-la nessa sua angústia, neste momento, né, de tão desafiador que ela está enfrentando em casa, né, com a sua criança. Embora, na verdade, ela tenha muita consciência de que ali é uma questão dela e não necessariamente da criança. Ela me autorizou, né, a compartilhar aqui. Na verdade, ela não pôde estar aqui. Ela estaria de manhã, mas como eu comentei hoje de manhã, eu não consegui fazer a live às 7 da manhã, porque o Miguel dormiu mal, então acordou enjoadinho por causa de picadas de pernilongo. Então vamos lá, pessoal. Hoje o foco é um grito. Por que não aguento mais gritar e continuo gritando? Essa é uma pergunta, né, que essa mãe tão querida se fazia e me fez, né, me pedindo ajuda para ajudá-la a passar por este momento desafiador, essa angústia que ela está vivendo em relação aos gritos. A gente está falando sobre comunicação, né? Na última live nós falamos sobre comunicação efetiva, né? Falamos sobre para que serve a comunicação, o que é a comunicação, né? Que é uma estratégia para a gente conseguir aquilo que a gente quer, né? Isso, né, de uma forma muito neutra, né? O que a gente quer, a gente deve avaliar exatamente o que a gente quer, e aí é uma questão a ser construída. Mas a comunicação, ela serve para isso, para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Então vamos lá, né? No momento de acolhida aqui a essa mãe que pediu ajuda, eu gostaria de ler a cartinha dela e ir comentando, e a gente vai construindo aqui uma reflexão em cima da cartinha dela, procurando acolher a dor dela e ajudar outras mães também que se encontram na mesma situação, né? Então vamos lá. Eu vou pular alguns trechos até, né, hoje combinado com ela, eu vou pular alguns trechos e aí a gente, né, mas vai ficar compreensível aqui. A cartinha dela, ela começa assim: Lu, te escrevo hoje em um momento de muita angústia. Sinto como se meu coração já não fosse mais suportar tanta dor. Estou sem forças, sem energia, até mesmo para chorar. Eu tenho um filho de 5 anos, eu o desejei muito. Eu sempre quis ser mãe e lutei muito para isso. Não podia engravidar e fiz tratamentos muito dolorosos para conseguir. Finalmente, após 4 abortos, finalmente engravidei do meu pequeno Gael. Aqui eu vou parar para a gente, né, refletir sobre esse pequeno trecho e já, né, aproveitar aqui e dar algumas dicas aí para ela entender o que está acontecendo com ela, porque até para adiantar, né, a questão dela é que ela vem gritando muito com seu filho e não aguenta mais isso. E aí a gente vai lendo, a gente vai entendendo, né, o que causa tanto desconforto nela. Mas até aqui, o que a gente pode ver é que é uma mãe, né, muito angustiada com alguma coisa, né, que vai ficar mais clara depois, e ela me conta que sempre quis ser mãe. Ela teve um desejo muito grande por ser mãe, né, e depois de muito se esforçar e aí conseguiu engravidar, né? Teve o pequeno Gael, que ela tem 5 anos, e aí ela traz, né, uma angústia, uma dor muito grande aqui que ela compartilha comigo. O que eu quero aproveitar aqui para compartilhar com vocês é o seguinte:
A gente, quando tem muito esse desejo por ser mãe, né, um desejo muito grande, algo que a gente, né, vem tão forte ao ponto de a gente, né, mover montanhas, fazer um esforço muito grande por ser mãe, né, se a gente for olhar dentro de nós, alguma coisa acontece dentro de nós com relação a esta questão. Por que o desejo tão grande de ser mãe, né? O que nos move a ter esse desejo tão grande? E aí, quando conversando com ela, né, se a gente for conversar com ela, a gente vai explorar a infância dela. Por quê? Eu também me encontrei exatamente nessa situação dela, em determinado momento da minha vida. Eu queria muito ser mãe, assim como ela. Ela queria muito ser mãe. E por que ser mãe, né? Eu já conheço um pouco a história dela, né? Depois dessa cartinha a gente conversou, a gente, né, desenvolveu algumas análises e a gente, né, eu já conheço um pouco a história dela. O que acontece? Esse desejo muito grande de ser mãe tem a ver com uma criança interior que é muito ferida. Uma criança interior que não teve a mãe que ela gostaria de ter, a mãe que ela precisava ter para acolher as suas angústias, as suas necessidades, né? A sua necessidade de afeto, de amor, de cuidado lá na infância. Então, ela, como não teve isso, ela queria muito, dentro dela tinha um desejo muito grande por poder ser mãe para oferecer à filha tudo o que ela desejou lá na infância. Oi, Amanda, tudo bem? Obrigada aí por participar. Então ela tinha um desejo muito grande de ser mãe no subconsciente dela, como uma forma de ela poder oferecer a uma criança tudo aquilo que ela não teve quando era criança. Tudo aquilo que ela quis tanto, que ela precisava tanto e que ela não teve. E aí, né, a história dela vai confirmando essa versão que a gente está falando aqui, e mais adiante vai ficar mais claro aqui na cartinha dela também. Mas então o que a gente pode tirar dessa história? A gente pode tirar o que serve para todos nós. Que aquilo que a gente quer muito, né? A gente quer muito ser mãe, a gente quer muito dar acolher, a gente quer muito confortar a criança, às vezes, muitas vezes, né? Exatamente porque a gente não teve tudo isso. Então a gente quer ter essa oportunidade de oferecer isso a alguém. Então, esse desejo grande que ela tinha relação com isso. Então, vamos seguir a cartinha aqui para a gente ir desenvolvendo o raciocínio. E aí ela fala, né, depois de ela dizer que teve o pequeno Gael, ela diz: hoje, quando olho para a minha rotina com ele, sinto vergonha da mãe que eu estou sendo. Né? Ela que desejou tanto, eu que quis tanto ter meu filho, hoje só grito com ele o tempo todo. Olho para mim ao final do dia e choro sozinha olhando para ele dormindo. Passo o dia todo brigando e gritando com ele. E aí ela faz uma pergunta, né? Como posso ser uma mãe tão ruim se desejei tanto o meu filho? Aqui, gente, né, é como eu comentei. Na verdade, uma coisa é exatamente relacionada à outra. Ela está vivendo exatamente a confirmação do motivo pelo qual ela queria tanto ser mãe. Ela queria muito ser mãe, porque ela queria dar àquela criança, né, àquele filho, tudo aquilo que ela não pôde ter e que está sendo expressado através do grito dela. Ela está gritando com o filho, ela está lamentando por gritar com ele, porque ela está colocando para fora tudo aquilo que ela não teve lá na infância. Acolhimento para os seus sentimentos, para as suas emoções. Então, isso é, na verdade, algo muito, né, digamos, inseparável ali. Se não foi feito um trabalho de conscientização, de ressignificação, de reeducação do seu subconsciente, o que vai acabar acontecendo é exatamente isso. Ela que quis tanto ser mãe, ela que desejou tanto ter um filho, né, e no subconsciente dela é exatamente para oferecer a ele tudo que ela não pôde ter, ela hoje não consegue oferecer para ele. Ao contrário, ela, né, briga o tempo todo com ele, ela grita o tempo todo com ele e ela se sente muito mal por isso. Ela diz, né, eu sinto vergonha da mãe que eu estou sendo.
E aí ela continua, né? Como posso gritar tanto com ele se tudo que eu mais odiava na minha infância eram os gritos da minha mãe comigo e com meus irmãos? Aqui, né, é o que a gente falou. Ela grita hoje com o filho, ela está oferecendo ao filho aquilo que foi oferecido a ela, aquilo que ela teve na infância e aquilo que ela menos queria, né? Aquilo que ela, né, ela queria ter o filho, o subconsciente dela estava levando ela, né, sempre convidando para ser mãe, para oferecer àquela criança algo muito diferente. Mas ela está fazendo exatamente igual. E por que ela está fazendo exatamente igual se ela não quer? Né? Aí ela fala, eu acordo todos os dias com a certeza de que eu vou ter um dia melhor com ele. Oro de manhã e peço força a Deus para que eu passe o dia sem gritar com ele. Mas quando vejo, ainda é o café da manhã e já estou gritando. Então aqui, gente, o que essa mãe está dizendo? Ela está dizendo que ela está fazendo tudo o que ela não queria fazer. Ela está dizendo que está fazendo tudo o que fizeram com ela e que machucou tanto, que causou tanta ferida, ao ponto de ela desejar tanto ser mãe para poder fazer tudo diferente. E ela não está conseguindo. Ela está, né, ela está repetindo e ela está angustiada e sofrendo com isso. Ela diz, ele chora muito, Lu, não aceita nenhuma atividade da rotina, não ouve nada do que eu falo, não sei mais o que fazer, eu só consigo ver o grito como solução. Aliás, eu nunca quis bater nele, até porque minha mãe nunca me bateu, e não consigo imaginar uma coisa dessas. Mas os gritos, logo os gritos que me fizeram sofrer tanto na minha infância, e que eu jurei que nunca faria igual, estes eu não consigo extinguir da nossa vida. Me ajude, Lu. Né? Então, o que ela está dizendo? Ela está pedindo socorro. Ela está dizendo, minha mãe nunca me bateu. Então, eu também nem penso em bater nele. Mas os gritos, logo os gritos que me machucaram tanto na minha infância, eu não consigo ver outra forma de conduzir a relação a não ser por meio deles. E aqui ela diz, né, uma informação muito importante, que confirma tudo que a gente tem dito aqui, de que as crianças, elas colocam para fora aquilo que está dentro de nós. Né? Com 5 anos, ela ainda vive a fusão emocional. Né? Muito mais forte até os 3 anos, mas ainda vive a fusão emocional. Então, o filho dela, né, que ali, no caso, a gente explorando um pouco mais, a gente acabou conversando e entendendo que ele tem um temperamento, né, mais desafiador, assim, no sentido de ser uma criança que sabe o que quer, né, uma criança forte, que sabe o que quer e vai atrás do que quer. Esta criança, ela coloca para fora, através da rejeição das atividades de rotina, né, ele chora muito, ou seja, ele coloca o choro dela para fora, o choro da criança interior da mãe, a criança ferida da mãe, que não chorou lá na infância, ou que chorou e não foi ouvida, não foi acolhida. E ele coloca para fora, né, todo o sentimento, toda a emoção que ela não conseguiu colocar, ou que não foi permitido a ela colocar, que não foi aceito, né, ou que ela colocou, mas também ninguém deu ouvidos, ninguém deu importância, ela está colocando para fora. A criança dela está fazendo isso, está permitindo a ela, né, ter contato com isso de novo. Né? A gente, né, eu falo de novo do livro da Laura Gutman. A maternidade é o encontro com a própria sombra. Né? O filho está trazendo à tona, está trazendo à luz tudo aquilo que está dentro dela, que é aquilo que ela está, possivelmente ocultou, escondeu e guardou bem dentro dela ao longo da sua vida toda, nos registros do subconsciente. Então aqui tudo isso, essa cartinha é muito carregada de emoção, de dor. E aí o que a gente pode dizer para essa mãe, né? O que a gente pode dizer para ela? Como que ela vai parar os gritos? Por que ela grita? Né? Então a gente fez a live na terça-feira e nós falamos sobre isso. Por que nós adotamos hoje uma comunicação violenta se essa comunicação nos machucou tanto? E né, a gente falou sobre o que é a comunicação violenta, por que nós adotamos o padrão de comunicação que nós adotamos hoje. Tudo está na infância.
tudo tem origem na infância, né? Ela grita porque foi assim que ela aprendeu. Né? E ela fala, eu não queria, eu não aceito, eu não quero gritar com meu filho. Mas foi assim que ela aprendeu. Ela não aprendeu de outro jeito, então é injusto com ela exigir que ela faça diferente. É injusto com ela, né, dizer que ela está fazendo, né, por maldade com o filho dela, ou que ela, né, que está cometendo o mesmo erro que a mãe. Na verdade, aí a gente, né, não devemos falar de erro, foi feito, né, o que a mãe tinha condições de fazer. E ela está fazendo exatamente o que ela aprendeu a fazer. Nada além disso. Porque a nossa comunicação, ela tem origem na infância. Nós aprendemos com os nossos pais, com as nossas mães. E além disso, né, a nossa comunicação ela também tem relação com a infância, porque lá nós aprendemos a ocultar os nossos sentimentos, a sufocar os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas necessidades. Nós aprendemos que não podemos manifestar as necessidades. Então a gente explora, se a gente for explorar o grito, né, o grito dela, hoje a forma de comunicação que ela está usando com o filho que ela não aceita, que não quer, o grito é a forma de comunicação, é a forma que ela está usando para conseguir aquilo que ela precisa, o que ela quer no dia a dia. E aí, se a gente for olhar no grito dela, ela certamente não está comunicando as suas necessidades, os seus sentimentos, porque ela não aprendeu isso. Na infância, ela foi ensinada a sufocar tudo isso. Então, né, não podemos exigir dela e ela não pode se exigir fazer diferente. A forma, né, como nós somos educados levou para esse padrão de comunicação. A forma como ela foi criada levou para esse padrão de comunicação. Então, se a gente for avaliar o grito, né, se a gente for pensar na nossa infância, quando gritavam com a gente, o que nós sentíamos? Né? O que passava na nossa cabeça? Né, qual o sentimento que vinha? E quem gritava com a gente? Por quê? Então, quando a gente faz essa análise, a gente consegue, às vezes, entender, né, a origem, né? Às vezes até compreender o que vinha do outro. Por que a minha mãe gritava comigo? Por que meu pai gritava comigo? Né? Por que meus cuidadores gritavam comigo? Né? Então, a gente, né, toda essa cartinha dela, a gente pode ter essa abordagem dizendo para ela o seguinte, olha, você fez até aqui o que você sabe fazer, o que você aprendeu a fazer na sua infância, e você também está externando através do grito tudo o que está, né, sufocado dentro de você. Porque não foi ensinado a trabalhar com emoções, não foi ensinado a trabalhar com necessidades. Né? A gente costumava a ouvir, né, na nossa infância de que primeiro os adultos, depois as crianças. Ou primeiro as visitas e depois os de casa. Então a gente foi acostumado a dar a vez, né? A atender ao outro primeiro. E aí tudo isso gera muito ressentimento. E hoje, né, quando a gente às vezes tenta fazer, né, tenta externar a nossa necessidade, o nosso sentimento, o nosso desejo, às vezes a gente não sabe fazer. A gente faz, na verdade, né, quando já é o limite. Às vezes partindo do pressuposto de que o outro deveria saber. Nas relações entre adultos, é muito comum isso acontecer, né? Entre nós adultos, a gente às vezes quer que o outro nos dê algo que sequer ele sabe que ele tem, né, que ele tem que nos dar. A gente espera do outro algo que ele sequer imagina que algum dia a gente, né, desejou. E a gente não se dá o trabalho de comunicar isso. E por que a gente faz isso? Porque a gente não sabe, a gente não aprendeu isso. Isso não foi ensinado para nós. Nós não fazemos isso porque nós somos, né, que nós escolhemos ter uma comunicação atravessada e não efetiva. Nós fazemos isso porque nós não sabemos fazer diferente. Então, mãezinha, não se culpe, né? Se acolha, se abrace, se sinta acolhida e vamos reconstruir essa história, né? Vamos reaprender a comunicar. Vamos reaprender, né? Vamos substituir o grito por algo que seja mais efetivo, que acolha melhor né, a sua relação com o seu filho.
Uma dica, né, que a gente pode fazer é o seguinte: quando a gente quer mudar um padrão, né, um padrão de comportamento nosso, a gente costuma dizer assim, a gente já quer, né, começar fazendo certo, a gente já quer tirar o grito e colocar uma coisa nova, melhor do que a gente, né, aquilo que a gente acha correto. Que seria o quê? Uma comunicação clara, transparente, que a gente, né, fale para o outro o nosso desejo, a nossa necessidade, faça o pedido, né, tenta compreender o outro. Isso seria, né, o melhor dos mundos. Mas, em primeiro lugar, a gente pode começar simplesmente tirando o hábito antigo para ficar ali, né, um espaço para o hábito novo entrar. Porque fazer as duas coisas ao mesmo tempo pode ser muito traumático para nós e a gente acabar não conseguindo. Então, quando a gente fala assim, eu quero parar de gritar e aí eu não consigo. Parar de gritar é até fácil, talvez substituir o grito por outra coisa talvez seja um pouco mais difícil. Então, né, dá para começar simplesmente parando de gritar. E como que a gente faz isso? A gente tem que identificar algumas coisas. Porque a gente não grita o tempo todo. Né? Essa mãe, essa não é uma questão aí que seja fácil de lidar, mas a gente consegue, né, identificar, parando para avaliar, a gente consegue identificar algumas coisas aí que podem nos ajudar a construir um caminho diferente. Então, quando a gente grita, né, por que nós gritamos? Com quem nós gritamos? O que está acontecendo à nossa volta quando nós gritamos? Né, entender o contexto. Né? Se a gente não grita o tempo todo, em que momento a gente grita? Que sentimento vem dentro de nós quando a gente grita? Né? O que levou a gente a gritar? Qual o sentimento que está fazendo a gente gritar? Aí, conversando com essa mãe, ela fala, porque meu filho resiste muito a tudo que eu peço para ele fazer, ele não faz. Ele resiste muito, então eu grito. E às vezes eu até grito antes mesmo de tentar, porque eu já sei que ele vai resistir. Então, aí ela fala, isso aí é o contexto, é o que está acontecendo, é o fato. Agora, qual o sentimento que desperta nela quando ela se depara com essa situação? Aí ela fala assim, é um sentimento de muito desrespeito. Um sentimento de que eu não sou considerada, ele não me considera. E aí a gente olha e a criança lá dentro dela, a mesma criança que foi desconsiderada lá atrás, que chorou e ninguém ouviu. Que tentou falar e ninguém ouviu. Então, quando ela fala e o filho não ouve, ela rememora tudo aquilo que ela viveu lá na infância e ela, né, solta o grito. Mas se a gente parar para avaliar, as situações são muito diferentes. Aí o que está acontecendo? É a criança dela interior lidando com a criança dela, filho. Porque se ela como adulta olhar, né, tem aí a questão da fase de desenvolvimento. Por que o filho não está ouvindo? O que ele está fazendo na hora? O que está passando? O que ela está dizendo para ele? Será que é o momento certo de dizer? Né? Então, quando a gente vai analisar o grito, né, e o motivo do porquê ela grita, por que gritamos, a gente tem que fazer essas perguntas. E aí costuma a gente se fazer essas perguntas e sempre se voltar para o outro. E sempre, né, identificar como justificativo o que o outro está fazendo. Mas vamos dar um passo atrás, vamos um pouco mais atrás, vamos mais um pouco mais a fundo. Né? Que sentimentos nasceram em nós? Então, quando o filho dela não ouve, vem o sentimento nela, né, rememora o mesmo sentimento de desconsideração dela, o sentimento de rejeição daquilo que ela é, né, de anulação. Porque o filho, às vezes, pode ser, né, que em um determinado momento o filho está tão perdido no seu mundo, né, mágico que é das crianças, imaginando, brincando, que ele não ouve. Mas para ela entende aquilo como como um desrespeito, como alguém que está desconsiderando, que não está dando valor, que não está percebendo ela, que não está dando importância para as necessidades dela, que talvez ela nem tenha dito quais são. Então isso é muito importante avaliar. Né? E também outra coisa a se avaliar, gente, é o que nós conseguimos quando nós gritamos. O que a gente consegue? Aí perguntando isso para ela, o que ela consegue quando ela grita?
né? E ela até, no caso da nossa conversa, ela falou, eu não consigo nada. Na verdade, eu consigo ficar mais nervosa ainda e meu filho às vezes não me ouve, continua sem me ouvir, eu continuo gritando e vai ficando ainda pior. Né? E também a gente se perguntar, né, e observar o que nossos filhos pensam, o que eles falam a respeito do nosso grito. O que eles falam a respeito? Né? Se nós pararmos para perguntar para eles, nós vamos saber o que é uma criança, o que ele sente quando a gente grita com ele. Um dia desses, né, eu estava conversando aqui com o Miguel e ele não estava ouvindo. Porque ele estava lá na varandinha e a porta estava fechada, ele não estava ouvindo. E aí eu falei um pouco mais alto, só que na hora ele abriu a porta, então o som foi mais alto. E aí ele falou, mamãe, não grita não, mamãe, eu fico com medo. E a gente estava até, na verdade, ali conversando, né, brincando, eu acho, não era... E ele me falou, mamãe, não grita porque eu fico com medo. Então, assim, se a gente conversar com a criança e a gente perguntar para ela, a gente vai receber dela o que acontece, né? O que ela sente quando nós gritamos com ela. E aí, gente, só para finalizar, porque essa conversa é bem rapidinha mesmo, é só um acolhimento a essa mãe, né? A gente pode fazer um exercício, né? Que a gente, né? Que acabei indicando para ela, a gente fazendo, é um exercício para a gente recuperar as nossas memórias de infância, a gente se conectar com essas memórias de infância, para a gente reconstruir tudo lá da base. Na verdade, não existe fórmula mágica, não paramos de gritar da noite para o dia, não tem como eu chegar e, né, falar, a partir de hoje você não vai gritar, você vai anotar quantos gritos e você vai se comprometer a dar todos os dias menos um. Vai chegar um dia que vai zerar. Não tem como fazer isso. Não existe fórmula mágica. Ela tem que curar as feridas. Ela tem que curar aquilo que está provocando o grito. E algumas medidas, né, mais simples, ela pode adotar, por exemplo, né, se ela sentir, como eu comentei aqui, o que faz ela gritar, qual o momento em que ela grita. E, né, a partir daí ela pode, né, começar a adotar algumas medidas, por exemplo, de evitar né, ter contato com esse tipo de situação. Né, evitar evitar o estresse pode ser uma saída neste primeiro momento. Também pode ser uma saída, né? Ela passar. Uma medida rápida, né, para fazer assim, no dia a dia, é conversar com o filho. Conversar com o filho, né, ter uma conversa sincera, né, carinhosa. Oi, Bia, tudo bem? Obrigada, Bia, por participar. Já estou acabando aqui. Obrigada, viu? Depois você participa das outras. Eu já estou acabando, mas fica aí, tá bom? Você deve estar com os 2 pequenininhos em casa, né? Então, gente, um exercício que a gente pode fazer para a gente se conectar com as memórias de infância e isso vai nos ajudar a gente começar a tratar essas feridas, começar a curar essas dores, a gente, né, parar um tempo e refletir sobre isso. E aqui eu vou dar um passo a passo, né, de como que a gente pode fazer isso. Eu vou até colocar depois num post, porque assim fica mais fácil. Mas é um exercício simples que a gente pode fazer, né, sem ajuda, né, profissional, sem ajuda de outras pessoas. Mas a gente pode fazer assim, ó. A gente parar um tempinho, né, coloca uma música tranquila, no momento que a gente possa ficar, né, mais tranquila, ali uma meia hora, 40 minutos. Num ambiente tranquilo, coloca uma música para relaxar e aí a gente começar a pensar sobre a nossa infância, porque tem muita gente que não pensa, tem muita gente que teve uma infância tão dolorida que não para pensar, ou então tem tanta mágoa, tanto ressentimento que sequer se permite fazer contato com esse momento da vida. E aí, gente, a gente não quer isso para os nossos filhos. A gente não quer isso para eles. Então, vamos lá. O exercício é o seguinte. A gente vai ter 5 situações em que nós vamos contatar este momento da infância. Primeiro, a gente pensar nas frases que a gente costumava ouvir quando a gente era criança.
que eram ditas à nossa volta ou para nós. Ei, Claudinha, tudo bem? Então, primeiro, a gente, né, pensar nas frases que eram ditas para nós e que eram ditas à nossa volta, na nossa infância. A gente consegue lembrar, por exemplo, aquelas que eram mais frequentes? Qual o tom de voz que era utilizado? Como que as pessoas falavam à nossa volta? Havia uma comunicação gentil, acolhedora, afetuosa entre, né, ali na nossa família? Como que era? Segundo ponto, como que eram tratadas as necessidades? Né? Por exemplo, o choro. Quando a gente chorava, alguém acolhia o nosso choro? Ou a gente era deixado chorando sozinho, ou a gente era até criticado ou, né, reprimido por chorar. Quais outras necessidades que a gente lembra de de a gente ter e não poder manifestar, ou de não ser atendido, né? Mesmo manifestando, não ser atendido? Então, contate essas necessidades, relembre lá, né, na infância quais as necessidades que você tinha e que você sentia que não eram acolhidas, ou que eram, mas que não eram da forma como você queria. O choro, as emoções, o afeto, o colo, o carinho. E a família, né? Quando você era criança, como que você percebia a família? Seus pais, né, sua mãe. Aqui, como mães, é muito importante a gente se conectar com a memória da nossa mãe lá na infância. Porque nós nos espelhamos muito nelas, nós costumamos até repetir subconscientemente, né, de forma inconsciente, as nossas mães. Então é muito importante a gente se contactar com essa memória. Trazer essa memória para o consciente, porque no inconsciente, com certeza, ela está nos guiando, ela está determinando as nossas ações. Então, como que eram as pessoas? Como que elas se relacionavam? Havia gentileza entre elas? Como que elas tratavam você? Havia insultos, havia xingamentos, havia broncas? Como que era? Havia elogios? Nós já falamos também sobre os elogios em excesso, como que são, qual é o efeito que eles têm. Mas como que era a comunicação? E na escola, no ambiente escolar, né? A gente fala ambiente escolar, né? Os professores, os colegas. Como que você era? Como que você era visto e como que você via as pessoas na escola? Como que era a escola? Era uma escola em que havia rigidez? Ou que havia abertura para falar, em que você se sentia bem para falar? Isso lá bem quando era pequenininho mesmo. Né? Como que eram os professores? Eles eram acolhedores? Ou eram muito rígidos e causavam medo? Qual o professor que você mais admirava? Qual o professor que você mais gostou, né, na sua infância? Tente se lembrar deles, tente se lembrar da característica, o que eles falavam para você. E aquele que você tinha medo também. Medo, né, que causavam, às vezes até terror. Como que eles eram? E os amigos, né? Quais amigos, quem eram os seus 3 melhores amigos na infância? Como que era a sua comunicação com eles? O que vocês falavam? O que vocês falavam? Vocês compartilhavam com os adultos ou era algo mais segredo mesmo entre vocês? O que vocês falavam eram coisas, havia gentileza entre vocês? E quando havia briga, como que era? Quando havia briga entre as crianças, havia alguma pessoa que intermediava? E como que era né? Como que elas faziam isso? Oi, Kelly, tudo bem? Estou aqui passando um exercício, Kelly, para a gente se conectar com as nossas memórias de infância, para a gente identificar o nosso padrão de comunicação, principalmente para a gente identificar, né, do porquê gritamos. No caso aqui eu estou falando de um caso, atendendo a uma cartinha de uma mãe que me escreveu e que contando que hoje ela utiliza muito grito com os filhos e ela não quer utilizar, ela não quer isso, né, isso para a relação, e ela estava muito angustiada por fazer isso.
Então, por último, gente, a gente pensar assim, o que que essas memórias, né, todas da casa, dos pais, da família, dos amigos, da escola, o que que essas memórias todas dizem sobre o que nós estamos fazendo hoje? O que delas, né, nós estamos repetindo? O que que essas memórias causaram em nós? A gente consegue saber, né, o que se isso nos afetou, se isso causou em nós alguma dor, nos machucou, ou nos deixou, né, alguma marca de exemplo, de inspiração. Né? Acessar essas memórias é importante para a gente ver como que a gente está se comunicando hoje. Por exemplo, né, quando às vezes a gente se comunica já expressando sentimento negativo. Eu também me pego gritando. Gritar assim, eu até não sou muito de gritar, Claudinha, mas e dentro de mim tem aquela angústia, assim, às vezes, né, incomoda, por exemplo, o fato de a criança não nos ouvir. E aí, né, quando a gente fala, às vezes, né, eu me pego gritando às vezes, o que está nos afetando, o que está lá dentro de nós quando a gente grita? Né, do que a gente está se defendendo ali na hora? O que a gente está querendo expressar com o grito? Às vezes, né, no subconsciente, a gente está gritando mesmo porque a gente não teve espaço, ninguém nos ouviu quando a gente queria lá na infância. E muitas vezes o grito, na verdade, né, ele acaba vindo da criança. Na sexta-feira, amanhã, sexta-feira, né, nós vamos falar por que nossos filhos gritam. Tem famílias em que não há nenhum tipo de grito, uma família que tem um ambiente tranquilo, né? Uma casa que tem um ambiente tranquilo, e aí vem uma criança que grita muito. E os pais ficam chocados, ficam sem saber por que a gente não grita nunca com essa criança grita o tempo todo. Eu já tive contato, né? Já atendi uma pessoa nessa situação e é muito angustiante, porque às vezes né, parece até, costuma-se dizer, isso é um castigo para mim, o que eu fiz, porque eu nunca gritei com ele, por que ele grita tanto? E às vezes é porque ele está gritando um grito retido da mãe, um grito retido do pai. Um grito que está lá no fundo, né? No oculto, que ninguém está gritando, mas está com vontade de gritar. Porque não tem suas necessidades atendidas, porque não tem seus sentimentos considerados ou validados. Então, essa cartinha de hoje, gente, eu quis compartilhar, porque ela diz muito, né? Ela diz muito sobre isso que a gente está falando aqui. Sobre o quanto a nossa infância nos marca e o quanto a nossa infância vai determinar a forma como nós conduzimos a nossa relação com os filhos hoje. Então, gente, é isso. Obrigada aí pela participação, a Claudinha, a Gê, obrigada. Né? Teve o Evandro, mas tem mais pessoas, eu não consegui ler todos, Kelly. Obrigada. E todas as quintas-feiras a gente tem esse encontro, na verdade às 7 horas da manhã, mas hoje eu não consegui, por uma questão aqui de rotina com o Miguel, mas não por culpa dele, né? Mas é uma questão de rotina. Mas na próxima quinta-feira a gente se fala às 7 horas da manhã. Claudinha, obrigada, viu? Obrigada, Claudinha, sempre muito carinhosa, né, Claudinha? E aí amanhã, às 21 horas, a gente vai falar sobre por que os nossos filhos gritam. Basicamente, né, já dá para entender aqui qual que é a abordagem, mas a gente aprofunda um pouco mais sobre isso e a gente aprofunda sobre como nós podemos conduzir isso, né? O que a gente faz, né? Porque às vezes a gente quer fazer a criança parar de gritar. E aí, às vezes, a gente, né, quem usa o grito e ainda não consegue lidar com isso, acaba gritando de volta. E aí a situação fica insustentável. Mas tem um caminho, né? Não é da noite para o dia, não existe fórmula mágica, mas existe um caminho, a gente vai construir isso aos poucos. Né? E sem expectativa de resultado em curto prazo ou imediato. A gente, né, vai construindo, acolhendo, né, tudo isso, porque tudo isso vem de um ser humano, né? Nós e os nossos filhos.
tudo o que nós fazemos, os nossos comportamentos, tem por trás uma necessidade. Então amanhã nós vamos falar sobre isso. Obrigada, Claudinha, obrigada pessoal, e até a próxima, até a próxima quinta-feira ou até amanhã, para quem vai participar amanhã, tá bom? Um beijo, tchau!